Bom, primeiro, bom dia a todos. Iniciando aqui nosso segundo painel, um painel que, em conversas anteriores aqui, a gente entendeu ser um painel bastante informativo, digamos assim, né? Principalmente quando a gente fala de algumas oportunidades, algumas boas práticas que as empresas vão precisar desenvolver para atender, né, toda essa nova indicação, toda essa nova forma de trabalhar, de informar, de dar transparência. Então é um painel aí que vai trazer, em termos de relato de sustentabilidade, os desafios e também toda a perspectiva de cumprimento também de algum tipo de relato. E dessa forma a gente resolveu dividir esse painel, né, de um lado as empresas corporativas, né, de trazer esse relato, como que elas estão se posicionando em relação a essa necessidade, e de outro, né, aqueles que já têm um conhecimento em termos de regulação e também de informação, principalmente para nos ajudar a conectar essas duas pontas. Estou aqui com a Elizabeth Seger, membro do International Sustainability Standard Board, ISSB, com o Rodrigo Lauria, né, diretor de Mudanças Climáticas e Carbono da Vale, com o Eduardo, diretor de Sustentabilidade da Renner e diretor executivo do Instituto Renner, e com a minha amiga Valéria Café, diretora-geral do IBGC. Né? Então, dessa forma, eu já vou começar, né, resgatando a conversa que eu tive com a Valéria aqui no café. Né? Ela fala muito de pratica ou explique. E aí eu já vou iniciar aí o nosso painel perguntando o que é isso, Valéria, e como é que as empresas vão precisar trabalhar a partir desse conceito. Muito obrigado, bom dia a todos, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Acho que vale a pena primeiro trazer aqui, quando a gente fala de relatórios, eu trouxe aqui para o Davi um exemplo muito bacana. Quando foi em 2017, e aí eu vou trazer o conceito de governança, quando foi em 2017, as empresas listadas no Brasil foram obrigadas a efetivamente serem mais transparentes sobre o quanto, no informe de governança, sobre o quanto elas estão cumprindo ou não com algumas regras de governança que elas deveriam seguir. Não significa efetivamente que elas precisam dizer como elas fazem ou trazer indicadores, mas dizer se elas fazem ou se não fazem. É o conceito do pratique ou explique. Essa obrigatoriedade da transparência, quando o IBGC passou a medir anualmente o quanto as empresas têm evoluído com relação à governança, isso traz um olhar de que é o seguinte: a gente avaliou em 2020, por exemplo, as empresas tinham uma evolução de governança. Se você olhar a média de governança do índice, que vai de 0 a 10, as empresas tinham 52%, a média é 52%. Hoje, em 2025, que a gente acabou de medir, a gente já vê que as empresas evoluíram nas suas regras de governança de 52 para 68. Ora, o que isso tem a ver com ESG, o que isso tem a ver com sustentabilidade, o que isso tem a ver com as regras de sustentabilidade e clima? O que a gente vê é que quando as empresas elas têm que ser mais transparentes, elas efetivamente passam a mostrar e ter que evoluir. A empresa não pode todo ano dizer que ela está evoluindo. Então, isso traz uma vontade da empresa efetivamente passar a aprimorar os seus conceitos. As empresas listadas ainda, essa condição do pratique ou explique, essa regra do pratique ou explique para as empresas listadas, passaram também a ter algumas exigências. A CVM passou a ter exigências relacionadas à sustentabilidade e a própria B3 passou a ter exigências junto às empresas listadas relacionadas à sustentabilidade, que é o Pratique e o Explique ESG, em que as empresas terão que reportar da CVM, as empresas já têm que reportar a partir de 2024 ou 2023, se não me engano, e a partir do ano que vem, a partir deste ano de 2025, as empresas também precisam reportar se elas praticam ou explicam, por exemplo, relatórios de sustentabilidade relacionado a carbono, relacionado a questões de diversidade. Então, tem uma série de regras que as empresas terão que ser mais transparentes. Essa transparência obriga todo mundo a melhorar. Então, é uma forma, efetivamente, das empresas evoluírem sem você precisar necessariamente criar uma forma de regulamentar. Não, perfeito, Valéria. E na nossa conversa eu perguntei também como que se fazia para comparar,
né, uma empresa com outra e também frente, né, a esses órgãos reguladores, né? Como é que a gente desenvolveria alguma espécie de padrão, né, de standard para que as empresas tivessem aí uma forma, né, igualitária de fazer esse reporte. E aí eu queria trazer a Elizabeth para a conversa, porque é uma sopa de letrinhas, né? ISSB, e queria que você explicasse o que seria isso, os relatórios S1, S2, e também como é que você enxerga a relação desse tipo de relatório com algumas metodologias aplicadas pelo GRI, por exemplo. Então, a ideia aqui é você explicar um pouco, né? Para que as empresas possam praticar e dessa forma a gente ter um conhecimento, porque como a Valéria colocou, não sei se esse tipo de relatório ele inicia em 26 e ele passa a ser obrigatório para as empresas listadas em bolsa? Seria isso? Mas eu queria ver sua opinião e explicar um pouco aí para o público como que isso vai se comportar em termos de dar transparência e fazer uma gestão de risco também em termos corporativos. Bom dia. Uma pergunta muito grande, isso. Ok. Inglês, eu vou tirar. Alguns de vocês sabem que eu nasci aqui no Rio de Janeiro. E quando era criança, eu morava no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito Santo. E também quando eu estava um estudante, eu viajei para o Pantanal, Amazonas, Chapada de Guimarães, Mata Atlântica. Então, eu conheço bem o Brasil e também conheço bem os temas importantes do Brasil. Infelizmente, o meu português é português de um estudante, não é português das empresas. Então, eu vou falar em inglês. Mas queria dizer primeiro em português. Eu quero reconhecer a liderança do Brasil, a liderança do mercado brasileiro. É muito importante, em particular a liderança destas empresas aqui, que estão fazendo o trabalho difícil. É muito difícil ser um líder, é difícil, mas também é importante e todo mundo está olhando de vocês. Então, no pressure, mas o mundo está olhando. Agora eu vou falar em inglês. Então, the International Sustainability Standards Board, ISSB, was created to solve the problem of the global capital markets, which is that investors wanted information that helped them understand a company's risks and opportunities. And companies were saying that they were overwhelmed with the amount of frameworks and standards that existed out there. And so the ISSB was created to bring convergence to the expectations of companies to solve for the capital markets need. And we did this by combining, or it was a merger of the SASB, the Sustainability Accounting Standards Board, where I was a board member before I joined the ISSB. That was volunteer. This is full-time. The Climate Disclosure Standards Board, CDSB, the Integrated Reporting Framework, and also the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD. All frameworks that are well understood and used here in Brazil and around the world. And our goal there was to build on practice that companies understood in a way that investors would be getting high quality information. So that's first. We're working very hard to bring convergence to this and simplify the reporting landscape. That's what we did to create ourselves. There's always more work to do. There's always more complexity. And so, for example, we're working very closely with Europe to reduce complexity for companies that need to comply with the European regulations to make sure that they are using the ISSB standards as much as possible. And just last week, we voted to start working on nature-related standard setting, but by building on the work of the Nature Financial Disclosures, TNFD. Too many acronyms. Every time we kill one acronym, we create a new one. But someday we'll get it right. So this is what we as the ISSB are doing, are trying to bring some convergence here. Now, Brazil is a pioneer. Brazil was a real pioneer. These companies here are pioneers, but you're not alone. So now we have almost 40 jurisdictions around the world that are in the process of adopting or otherwise using the standards in their markets. And so while everyone is watching the leadership of Brazil,
many countries and many companies, many of them much smaller than the ones represented here, are in the process of also learning these standards. So I hope I answered all your questions there, but that's it. Teremos mais tempo para conversar mais sobre esse assunto, mas eu queria pular agora para a prática, né, para as empresas, para o dia a dia, para o chão de fábrica, da necessidade de fazer esse reporte, de quem, né, dá o stamp, quem certifica se esse reporte está em conformidade ou não, e quais são as dificuldades, barreiras que vocês enxergam, Eduardo e Rodrigo, né, nesse tipo de formulação, né, nesse tipo de reporte, dificuldade de se fazer, de ter um certificado, como é que é o dia a dia de vocês na formulação desse produto, desse instrumento. Vou começar aqui com o Rodrigo, depois eu passo para o Eduardo. Maravilha, bom dia a todos e todas, obrigado pelo convite. Eu acho que eu queria começar dando alguns passos para trás, porque a gente fala muito do report, né? O report, ele é o final da história. Na prática, ele nem é o final, ele é do meio para o final, que ainda tem mais coisas depois que você publica. Mas a coisa começa quando a gente entende qual que é a estratégia da companhia. Se a gente não tiver uma estratégia muito clara e muito bem definida, o report vai ser só um pedaço de papel e vai parar por ali. Então, primeiro, a visão de onde a gente quer chegar. Daí, como é que a gente seta os objetivos para isso ser alcançado, né? E aí você traz junto com isso todo a companhia junto. No nosso caso, a gente já tem já tem o report de sustentabilidade, depois relato integrado, mais ultimamente o S2, como um processo de evolução. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que é bastante relevante, como tudo na vida, você pode encarar pelo lado de que é mais uma obrigação, ou pelo lado de que você tem uma oportunidade. E que oportunidade é essa? De engajar com o teu público que consome essa informação. E essa é uma outra coisa que eu acho que é bastante relevante. Não adianta a gente pensar que o relatório ele vai ter uma amplitude onde todo mundo vai entender igual. Não vai. Ele tem um foco, alguns um pouco mais abertos, outros um pouco mais fechados, mas ele é importante ter um foco. A partir daí, é como você falou, é o chão de fábrica, é o trabalho de colocar as informações lá. Olhando um pouco para a nossa experiência, a primeira reflexão olhou e falou assim, nossa, é difícil mesmo. Vamos entender o que a gente tem. E a gente fez um gap assessment bastante grande para entender onde estavam as fragilidades. Como é que a gente corrige e como é que a gente faz. E aí, terceiro ponto, eu prometo que são só 4, não vai sair perfeito, ponto. Mas é melhor começar com o imperfeito do que não começar. Então, a gente ter esse tempo de aprender é muito relevante. Por fim, eu acho que foi o trabalho de juntar, no nosso caso, parafraseando aqui o que a Elizabeth comentou, a gente reporta no Brasil, a gente reporta em Nova York, mas a gente tem subsidiária na Europa, então se SRD, que daqui a pouco a gente chega nele, também começa a tomar forma. Quer dizer, você fica ali engargalado com uma série de obrigações e reportes. Primeiro mindset foi como é que a gente traz tudo isso para uma base comum, porque a informação é a mesma. Eu não vou criar um consumo de água para reportar em A e um outro para reportar em B, por exemplo, né? Então, acho que esse é o ponto. E aí, a partir daí, é fazer o trabalho. Vamos ter chance de falar em algum momento, mas hoje, na tua pergunta, qual é a dificuldade? Eu acho que vencida a primeira etapa de colocar esse relatório na rua, obviamente você tem a evolução e tem um monte de aprendizado com ele, né, de como você leva a discussão de risco para o teu investidor de forma mais qualificada, de uma forma aberta, mas, sobretudo, o processo de asseguração. Como é que a gente transforma a companhia para garantir que você tenha, de fato, controles robustos para estar em compliance com o que está sendo exigido ou que vai ser exigido. Vou parar aqui, senão vou monopolizar o painel. Tranquilo, Rodrigo, obrigado. Um assunto aí muito interessante. Vai querer ouvir o Eduardo também, Eduardo? Perfeito. Sua experiência aí nesse repórter. Obrigado, Davi. Obrigado pelo convite. Bom, o Rodrigo fez uma introdução que eu faria igual. As histórias se repetem realmente. Para dar um pouco mais de cor, talvez, de como que foi a nossa experiência, eu também queria começar com o contexto. Sem dúvida nenhuma, a gestão de sustentabilidade conectada à estratégia da companhia, ela precisa estar madura, né? E quando a gente olhou e fez análise, também fizemos um gap análise, antes de encarar o desafio,
a gente partiu dessa premissa, né? A maturidade ela tá positiva, a gente tem um caminho crítico que é a materialidade financeira, essa conexão maior, essa introdução maior do tema com as áreas transversais de financeira, controladoria, exigiu da gente novas capacidades, a gente analisou isso, mas fator positivo que a Elizabeth trouxe, né? Essa construção em building blocks foi muito positiva. A gente estabeleceu desde os primeiros anos ali os nossos relatórios a partir de GRI. A gente adotou logo de uma forma voluntária e a tempo ali do lançamento SASB, depois TCFD. Então, a gente já tinha um caminho a percorrer, uma estratégia de sustentabilidade definida, né? E essa gestão acontecendo, principalmente quando a gente olhou para o tema de S2 e a nossa condição de protagonismo, né? De trabalhar com a parte de gestão climática há bastante tempo, nos fez encarar. Mas obviamente, isso teve que passar por muita discussão, então o positivo dentro da governança, Valéria, que a gente envolveu bastante o nosso board, ele nos encorajou de uma forma muito positiva. A gente trabalha muito com premissas corporativas que falam em ter coragem e a gente conseguir sempre buscar protagonismo. A gente vem construindo isso dentro do ecossistema de moda, buscando ser um articulador, né, já que a gente não tem produção própria, então a gente tem um papel super importante dentro do país em ser um agente de transformação para a descarbonização do nosso negócio. Então, veio uma onda muito boa, né, de positividade. Depois a gente tem que pragmatizar um pouco, né, Rodrigo? E aí o Assessment nos ajudou a entender isso. Caminho crítico, materialidade financeira. Aí não adianta. A gente conseguir criar as condições de colisões propositais, como diz, juntar nosso time de sustentabilidade com o time de controladoria, com o time de financeiro. A gente aproximar esses dois mundos, talvez esse tenha sido um dos principais desafios, né? E estamos falando da mesma empresa, né? Mas quando a gente não promove essas colisões propositais, a gente já estava sentindo um pouco mais de necessidade no nosso plano de transição de entender um pouco mais esse fator financeiro. Então veio muito a calhar. Então esse foi um dos pontos positivos da gente definir que era o momento da gente adotar voluntariamente o trajeto aí para conseguir entregar esse relatório, né? Como primeira parte também. Não, perfeito, Eduardo. E você falando me lembrou assim, de alguns lados de uma política pública, de uma boa regulação, né? Então você tem o lado do comando, do controle, da fiscalização. Então é esse que eu estou entendendo que ele vem acontecendo de forma paulatina. Claro que no primeiro momento é entender isso como uma boa prática, mas você tem o outro lado da política pública ou da regulação, que é aquele que vai mudar, né, um status quo, né, que é, por exemplo, como criar os incentivos econômicos. E aí é nesse contexto, eu sei que a gente não está evoluindo para um escopo, né, de avanço ou de incentivo econômico a partir da elaboração desses relatórios, mas como é que vocês enxergam essa parte de fazer o relatório para você atuar como um green card em outras alternativas de competitividade? O que eu quero dizer com isso? Fiz um relatório, ganhei o stamp por uma consultoria e eu abro uma janela para, por exemplo, ter o acesso a um financiamento a juros mais baixos e um período mais alongado. E relacionando isso com outro tema que a gente vem trabalhando muito, que é a taxonomia, né? Ou seja, né, eu tenho ali um raio-x no primeiro momento, desenvolvo um plano de mitigação, né, dependendo aí da temática que a gente vai atuar, e aí, dessa forma eu passo a ter acesso, né, a algumas vantagens, digamos assim, em várias esferas, né? Como é que vocês estão enxergando isso em termos de futuro, Valéria? Eu queria começar com você. O que é o fim de se ter que fazer esse relatório, mas o que ele vai abrir? O que ele vai proporcionar? Seria só conformidade mesmo, transparência, a necessidade das empresas listadas fazerem isso? Ou você enxerga um espectro maior de acesso, por exemplo? Ótima pergunta. Na verdade, ninguém faz relatório só para fazer o relatório. E o legal e o ideal seria que as empresas pudessem ter um relatório em que elas pudessem comparar ano a ano a sua própria evolução. Um relatório serve como material de gestão, né? Vamos lembrar que foi muito legal quando a gente tem a Vale e a Renner falando da importância estratégica de você fazer um relatório, porque tudo começa na estratégia da organização. E nessa estratégia, a organização entende que ao causar um menos impacto para a sociedade, ela ganha estrategicamente, ela ganha em redução de recursos, ela ganha
em todo o risco, toda vez que você mitiga o risco, você tem uma oportunidade, então ela ganha oportunidade em possibilidades de inovar, em possibilidade de crescer e trazer melhores impactos para a sociedade, né? Impactar positivamente a sociedade. Como é que a empresa faz isso? Quando efetivamente você tem, por exemplo, um IFRS, em que isso entra para a cadeia de risco. Né? A gente até faz parte aqui do CBPS 1 e 2, que é um grupo de trabalho de várias organizações que ajudam nesse processo de implementação no Brasil da IFRS S1 e S2. Então, quando você tem uma mitigação de risco, efetivamente, você coloca lá, primeiro ele entra na agenda da governança, ela entra no comitê de auditoria, você cria a mitigação de risco e com isso você tem que criar como você vai reduzir esses riscos, que ações você vai fazer para melhorar e evitar que esses riscos aconteçam. Então isso ajuda muito a organização a encontrar um futuro, a encontrar caminhos, a desenvolver novos produtos, a trabalhar a cadeia de fornecedores de forma mais efetiva, porque trabalhar a cadeia de fornecedor é muito importante, porque quando uma grande empresa trabalha uma cadeia de fornecedor, efetivamente você começa a trabalhar junto às empresas de pequeno e médio porte, que é o grande volume das empresas que precisam mudar também. E é a grande empresa que vai fazer com que as pequenas mudem, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. É uma cadeia complexa, mas não é impossível, e é preciso coragem para começar. Elizabeth, você tem essa visão? Como é que você está enxergando essa oportunidade, digamos assim, a partir de um relatório? Yeah, thank you. I'll start by saying that our standards are very clear on this point, which is that our standards require the disclosure of information about sustainability-related risks or opportunities that could affect a company's prospects over the short, medium, and long term. And when we say prospects, we mean their cash flow, access to finance, cost of capital. So, and also the implementing regulation here in Brazil, CBPS 1 and 2, are aligned with that definition. So by default, when companies are disclosing using the ISSB, CBPS standards, they are focusing on those topics that are relevant to their business and are relevant to the investors that are investing in them or may invest in them. I think you said it well. Reporting is the end of the story in many ways, right? And so it should absolutely reflect those topics that are important for your business over the short, medium, or long term. So it is exactly what you said, cost of capital, access to capital, and also those issues that could affect your own performance over the short, medium, and long term as well. Perfeito. A Valéria trouxe vários aspectos aqui, além dessa parte de acesso, né? Corroborada aqui pela Elizabeth. Vocês utilizam esses relatórios para redução de custo, por exemplo? Porque a partir do momento que você faz esse mapeamento, você começa a enxergar quanto que você tem de emissões, quanto que você está gastando, por exemplo, não sei se chega a ter essa informação nesse tipo de reporte, de energia, quanto você está gastando de água, enfim, me lembrou até aquela metodologia de análise de ciclo de vida, né? Que você utiliza não só para fazer esse relatório, mas para você otimizar, né, custo, te dar mais competitividade, te dar mais acesso ao mercado, que hoje em dia, né, você passa a ser muito mais regulado, então você, para ter acesso a alguns blocos, alguns países, você tem que atender esses pré-requisitos. Como é que vocês estão enxergando esse tipo de relatório para abrir essas oportunidades também? Rodrigo. Começar? Bom, eu acho que a gente, primeiro, vale a pena separar um pouco de que relatório a gente está falando, né? Então, quando a gente vai para um relatório o relato integrado ou relatório de sustentabilidade, a gente está mais no lado do que você trouxe, das informações quantitativas, de quanto a gente teve de emissão, água, workforce, etc. Quando a gente vai para o lado do S2, a gente está mais no lado da visão de quais são os riscos materialmente financeiros que impactam o seu negócio, como a Elizabeth acabou de colocar, e um pouco de como você lida com eles e quais são os riscos e oportunidades. Tá? Então, só fazer esse primeiro disclaimer. Mas no final do dia, e aí a gente podia passar a tarde inteira aqui discutindo isso, mas eu tenho uma visão mais pragmática que, assim, empresas de capital aberto têm como ente finalístico o investidor. E uma coisa que eu já aprendi no mercado financeiro é que eles gostam de qualquer coisa menos de surpresa.
Então, toda vez que a gente tem um relatório concreto, estruturado, claro e assegurado, porque acaba sendo uma boa prática, você reduz a incerteza. E essa redução de incerteza triga uma série de coisas. Por exemplo, um apetite maior para alocação de capital, um perfil de alocação que você consegue de alguma forma escolher e, portanto, você está menos afeito à volatilidade, você consegue eventualmente evidenciar isso como uma boa prática para um projeto de um financiamento e etc. Então, acho que tem esse lado, sendo bem pragmático aqui, que é reduzir incerteza, né, que está relacionado ao risco, né, e qualificar a oportunidade também, porque a gente tem ali o greenwashing de um lado, mas o greenhushing do outro, né? Ou seja, ali você promete um monte de coisa, não é assim também. Então, acho que qualificar isso numa base, e sobretudo a comparabilidade. Nas conversas no meu passado, assim, é muito difícil você olhar para diferentes empresas e entender cada uma delas, não dá tempo. Então, você ter um relatório que seja quantitativo e parametrizado, você consegue olhar a mesma coisa rapidinho em todas elas. Então, fazendo aqui de uma forma bem coloquial, é redução de risco, aumento de transparência e comparabilidade. Perfeito, Eduardo, como é que você vê? Bom, a gente também vem usando sempre o relatório como instrumento de gestão. Ele é a consequência de um trabalho que a gente coloca como transversal a diversas áreas. Eu sempre coloco que essa condição, Davi, ela forma para a companhia uma cultura investigativa, né? Quem é que pergunta alguns dados ou a mensuração de indicadores de determinados processos que estão lá obscuros ou fechados? Normalmente é a área de sustentabilidade. É por isso que se coloca muito a condição de a governança do sistema de sustentabilidade promover um proxy de qualidade de gestão. E o relatório funcionou muito bem para nós. Aí fazendo a comparação que o Rodrigo traz, o que é o relatório hoje integrado do que é o relatório IFRS, a gente entende que eles vão se complementar. Hoje, a gente sabe que o público principal do relatório IFRS são os investidores, né? E ele foi forjado muito pela condição de entender os riscos, oportunidades, conectados ao negócio, à estratégia. A gente encontrou mais oportunidades do que riscos. E como é que isso, na nossa visão, vai começar a se conectar com o relatório integrado? Esse mesmo ano que a gente lançou o relatório IFRS 2, foi o ano que a gente aderiu à EFRAG, dupla materialidade. E aí a gente começa a ver, sim, como é que as externalidades impactam diretamente o negócio. Em algum momento isso vai ter que se conectar com a avaliação de riscos, com o estudo de riscos que as empresas fazem. A gente já começou esse estudo de riscos, olhando muito a questão de risco físico, né, em 2019. Hoje já é uma tomada de decisão que a gente utiliza no nosso negócio, principalmente quando a gente fala de varejo, abertura de novas lojas. Precisa se analisar a região, sob o ponto de vista de possibilidade de inundação, áreas que tenham também algum risco de movimentação de massa. Isso está internalizado no negócio. Agora a gente precisa compatibilizar as metodologias. Isso talvez até já comentando um pouco de próximos passos, como é que a gente consegue adensar a dupla materialidade, que é recente, a EFRAG recém lançou, com o IFRS 2. Eu ainda entendo que a gente vai manter relatórios separados, porque o público é diferente quando a gente fala de IFRS, mas a gente precisa ter uma conexão na gestão, né? As metodologias construídas, a lógica como a empresa aplica, a análise, né, de risco que passa pela materialidade, ela precisa estar integrada. Porque daí sim a gente potencializa a gestão da companhia sob o ponto de vista de sustentabilidade conectada à estratégia de negócio. Só comentando um pouquinho sobre a questão de precificação da jornada, fundamental esse ponto que tu trouxe, tá? A nossa onda 2, ela vai olhar com muito mais profundidade o plano de transição. Como é que a gente vai entender uma jornada de engajamento se a gente não consegue precificar essa jornada da transição, da descarbonização? A gente tem uma transformação para industrial para fazer no nosso negócio. A gente precisa articular com diversos parceiros, associações, fornecedores. Isso precisa estar precificado, precisa ter um business plan. E aí, de novo, é excelente o formato como o IFRS traz, porque ele força a essas novas capacidades, que essas novas capacidades sejam construídas dentro da companhia, né? Não, perfeito. Eu acho que você já tocou em algum ponto que eu vou trazer aqui na sequência, de uma forma mais provocativa, digamos assim, né? Muito mais ligada aí à experiência de vocês também, e até mesmo uma fase que a gente não investe muito no Brasil, que é a parte da avaliação, do monitoramento, né, digamos assim. A gente está muito mais focado na parte da implementação,
mas não de analisar o que já foi feito para tomar, né, algum tipo de tomada de decisão na sequência para ajustar melhor, né, esses efeitos. Quando a gente estava conversando aqui sobre relatório, né, e o Rodrigo colocou aqui que o relatório ele é feito para o investidor, e o investidor não gosta de surpresa, e dessa forma eu entendo também que ele gosta, quanto mais simples, melhor, né? Então você tem aquela regra do menos é mais, né, e também uma comunicação cada vez mais eficaz, ela tem que ser cada vez mais simplificada, digamos assim, né? E a gente conversou um pouco com a Valéria aqui no início, e ela colocou o seguinte, falou assim, não, Davi, aqui, num primeiro momento, a gente está olhando para a empresa, mas o fundamental é que a gente olhe para a cadeia. Ela comentou sobre isso também aqui na nossa conversa, na cadeia de fornecedores. Como é que vocês estão enxergando? O relatório, ele é simplificado, ele é de fácil preenchimento, né? O Rodrigo colocou aqui que é uma evolução, né? Mas como é que vocês enxergam sobre a ótica da simplificação e principalmente olhando para a cadeia de fornecedores, né? Porque se a gente fala, por exemplo, de mitigação hoje em dia, poucas empresas no Brasil, acredito que Renner e também a Vale, já tratam o escopo 3, né? Então, mas não é uma realidade das empresas inteiras aqui no Brasil. Como é que vocês estão enxergando a questão da simplicidade e dessa adição, né, de escopo 3 também na necessidade de reformulação do relatório? Valéria, eu vou começar com você. Simplicidade não é simples, não, gente. Tá longe de ser simples. É isso que nós temos que aprender como fazer para evoluir, né? Hoje, o que a gente tem, e quando a gente conversa entre nós, esse é o grande gap, porque são tantos indicadores que até para a gente levar para a alta administração das empresas ou para o conselho de administração, que é o lugar que o IBGC fala, é difícil, porque é muito difícil você simplificar. E aí você ganha simplicidade quando todas as áreas efetivamente assumem para si e criam indicadores dentro da sua própria área. Porque aí não é uma área levando todos os indicadores da empresa. Outra coisa é você ter sistemas de gestão. Hoje a tecnologia ajuda muito nisso. Porque a gente vê, inclusive, que tem vários indicadores. A gente estava falando aqui. Você tem os indicadores do IFRS, a ISSB, que estão trabalhando. Mas você tem o Building Block. Então, você tem aí outros indicadores. Indicadores brasileiros. Aí você tem a GRI, que tem uma série de indicadores. Aí você tem indicadores, por exemplo, de outras organizações que estão trabalhando a questão do clima e da sustentabilidade, como o CDP, Climate Finance Hub, que está trabalhando especificamente setorial. Então, o que não falta é indicador. O problema é quais indicadores a empresa quer utilizar. E uma coisa que a gente tem falado é que isso tem que entrar na remuneração variável de todos os executivos. Entrando na remuneração variável de todos os executivos, cada um vai ter o seu indicador dentro de cada uma das áreas. E aí vai ficar mais fácil você colocar isso na gestão da organização para fazer isso crescer. Mas não é fácil, tá? É difícil. Simples, às vezes é complexo, né? É um problema complexo, mas queria trazer a Elizabeth para ela dar a visão dela sobre esse assunto, né, de simplicidade. Entendo que a gente tem o S1, caráter mais geral, temos o S2 ligado aí à parte climática. Vem mais pela frente também? Vamos ver. I want to answer part of your other question first, and then if I forget this part, let me know. But I want to say that these topics, sustainability related topics, are complex. They just are complex. But it is up to us as standard setters, and why the ISSB was created, to reduce the complexity as much as possible. And my expectation is that as more and more companies around the world start using the ISSB standards, we're going to move to a simpler disclosure landscape. But I think the other thing that's really important about our standards, that are two things that we introduce, is one is the importance of making sure that we're not obscuring important material information for investors, right? Because in the current reporting landscape, there's this part of the report, that part of the report. It's not tied to anything related to financial performance. And so investors need to sort of connect their own dots
in the disclosure. And so I hope that as more companies use the ISSB standards, that'll be easier for investors to navigate. The other thing that the standards introduce is what I call the discipline of accounting. So, Brazilian companies are familiar with the IFRS accounting standards, and we bring to the sustainability disclosure the same concepts, including proportionality mechanisms, thinking about making sure you're getting information without undue cost or effort, or that you're doing this work that's commensurate with your own resources and capabilities. And I encourage all Brazilian companies that are on this pathway to really take a very close look at the proportionality mechanisms and challenge your advisors on how they're interpreting these proportionality mechanisms as well, because they are going to be key to the smaller and medium-sized companies, as well as companies in the value chain, being responsive to these standards. We wrote these standards to be globally applicable to companies in markets around the world. We did not write them just for the largest 10 companies in the world. So they are intended to be flexible for companies to meet them where they are. To answer your question, we have a number of projects underway right now. We have 2 research projects, one on human capital, one on nature. To be clear, these are not standard setting projects yet. They are research projects, except for just last week on nature, we made the preliminary decision to move forward with standard setting by building on the recommendations of the TNFD, as I mentioned before. And this will be important because we've heard from the market that nature is important, very important here in Brazil, but we want to do it in a way that is incremental, that adds on top of our standards in a meaningful way versus in a complicated way to reduce that complexity. The other thing that we're doing right now is we're working on our industry-based standards. We're enhancing those. These are the SASB standards, which many of you are familiar with. We have a public consultation that ends this month on November 30th on 9 industries that are important in the U.S. Sorry, not the U.S. That's my other hat speaking. In Brazil. And then we have 3 more industries coming shortly, including agriculture, beef and dairy, also very important in Brazil. So I encourage you all to participate in those public consultations, please, and then we'll see where we go from there. Interessante que você colocou também algumas questões relacionadas a accounting. E accounting, pelo que a gente tem estudado, também necessita de algumas formas de definir uma metodologia comum, principalmente quando a gente fala de carbon accounting. Hoje o que a gente tem mais disseminado são as metas efetivas. Mas se a empresa começa a crescer demais, isso acaba também prejudicando, né, e batendo nesses caps, né, que foram estabelecidos de forma anterior, num plano de ação que a própria empresa definiu a partir do raio-x que ela fez no relatório, né? Então a questão aí é complexa também, né, Rodrigo? Como é que você vê isso? Eu acho que essa é uma das perguntas de alguns milhões de dólares, né? Porque eu acho que esse processo de evolução, ele é contínuo, mas os compromissos são temporais. Né? Então, no teu ponto ali, como é que você concilia compromissos passados? Por exemplo, a gente viveu uma fase, você pegar 5, 6 anos atrás, onde o must-win era você anunciar seu compromisso, estar alinhado ou não ao Science Based Targets Initiative, definir qual era a meta e comparar. Isso continua muito importante, fazendo um parêntese, mas o como você vai entregar também começa, né, a ser muito mais proeminente. Só que pegando aí, pega esse conceito e faz um recorte Brasil. 5 anos para cá, a gente agora tem um mercado regulado, sendo regulamentado. Obrigação para taxação de emissão, metas voluntárias de redução de emissão. Como é que funciona? Né? Então, eu acho que essa combinação desses fatores ela tem que ser levada em consideração. Dito isto, eu sou partidário da gente não ficar parado, né? Então, indo no seu ponto do Carbon Accounting, o que a gente acabou de anunciar, a Vale ainda é a única empresa na América Latina a fazer parte do Carbon Measures. Né? O que o Carbon Measures tem como objetivo maior? Definir um padrão entre setores diversos, muitos do famoso difícil abatimento, ou hard to abate, para definir o que é a contabilidade de carbono. Como é que a gente move essa discussão ao longo das cadeias de valor. O que é um produto de baixa intensidade, verde, não verde, enfim, you name it. Mas como é que você cria um padrão comparável ao longo dessas N cadeias. Então, é um exemplo concreto, tá?
de você pegar o conceito da contabilidade de carbono, associar isso à taxonomia e trazer uma proposta clara e, de novo, de transparência, de visibilidade. Como é que você traz isso ao longo das cadeias de valor? Perfeito, Eduardo. Voltando um pouquinho à questão de indicadores, eu queria trazer que, assim, dentro da nossa visão ali, o SASB ele resolveu muito, até o momento, o que é importante para o segmento, né? E quando a gente olha o avanço aí que a FRS traz, eu vejo que o jogo está aberto, tá? Porque ele passa a ser algo dentro de uma zona de contorno, né? Então, a nossa análise hoje de riscos físicos e de transição, ela precisa ser revisitada. E a própria nova forma de verificação da norma vai fazer com que a gente tenha que ter uma área, né, de controles internos que questione a forma como a gente está coletando o dado e a forma como a gente está endereçando as ações. Em parte, então, a gente tem o jogo aberto, porque revisitando isso, a gente vai, além de, como eu costumo colocar, formar novas capacidades, a gente tem o dever e a responsabilidade de cada vez mais questionar o mecanismo de proporcionalidade da norma, né? Formar cada vez mais históricos de forma acurada, né? Dentro de uma visão de precificação de carbono, a gente contemplou isso dentro dos nossos estudos e pela nossa transição já feita energética dentro das nossas operações, a gente foge um pouquinho dessa... A gente não fica dentro do cap, né? Só que o que é importante, né? Olhando o fator de mitigação, a gente tem um desafio super grande, né? E realmente criar, ou vamos dizer, o efeito sombra, algo que traga uma visão mais precificada dessa condição de jornada para descarbonizar, é um mecanismo que a gente possivelmente pode usar, né? O que a gente está buscando trazer para essa jornada é muito mais o avanço em termos de inovação, né? Como é que a gente provoca o nosso setor a pensar novas matérias-primas, né? E aí a trabalhar muito mais realmente no plano de transição e acompanhar essa evolução para daí criar as melhores formas de indicadores, né, para essa jornada, né? Eduardo, acho que você colocou aqui um ponto bem importante, que é a construção, né? A gente tem feito um trabalho aí grande de consulta pública, principalmente trazendo aí os hard to abate, né, os setores mais energointensivos, mas existe também a necessidade de você evoluir, né? Antes de você criar o relatório, você criar a metodologia, de você envolver também vários stakeholders, né? Governo, quem vai cumprir a regra, né? A gente sempre conversa muito no mercado de carbono, que a gente acabou de tocar aqui, né? Que no final do dia quem vai ser regulado é o setor industrial, né? E é fundamental que o setor industrial também sente a mesa, principalmente para definir o cap, né? Muitas das vezes só o setor tem os dados. Lembrei também até de uma discussão sobre economia circular no âmbito da ISO, né? E você tem uma diferença muito grande entre países, né? Tem países que já estão pensando em indicadores, em metas, em modelo de gestão, e países em desenvolvimento, por exemplo, o Brasil ainda lidando com problemas de infraestrutura do século passado, né? Saneamento, lixões. Então é difícil você conciliar também aí uma metodologia única para todo tipo de país, né? Por isso que é um trabalho aí que eu falo sempre que é bastante complexo, né? A gente estava falando aqui de simplicidade, mas ele é complexo, né? De você entender essas sensibilidades e tentar aí achar de uma forma mais simplificada aquele modelo ideal. Mas a gente está chegando aqui ao final, né? A gente falou aqui até de carbono, taxonomia, carbon accounting, conformidade, relatórios, enfim, a gente passou por vários temas, né? Cada um desses com aí a possibilidade de falar em vários painéis, mas eu queria, em épocas de COP, né, perguntar para vocês de tudo isso que a gente falou aqui, né? E principalmente olhando para a parte do relato, da verificação, né, da conformidade, da transparência, da gestão do risco, que recado que vocês gostariam de deixar aqui como um legado para essa COP, olhando para a nossa conversa aqui de hoje? Começa aí pela Valéria. Obrigada, eu estava esperando ansiosamente por essa pergunta. Gente, na verdade, o que eu digo é o seguinte, o que a gente diz como IBGC, né? O mais importante é a gente olhar para a governança como uma forma de olhar todos esses aspectos técnicos dentro da estratégia da organização e o quanto essa organização efetivamente impacta o seu ecossistema e como ela trabalha junto com o ecossistema. O Fórum Econômico Mundial lançou em 2019
os 8 princípios de governança climática. E esses 8 princípios de governança climática, o Fórum Econômico Mundial trabalhou junto aos mais diversos países. O IBGC é um dos institutos que foi convidado, inclusive com a ajuda aqui da Carla, que está aqui com a gente, a trazer o Chapter Zero Brasil, que traz o conceito dos 8 princípios. E o que dizem os 8 princípios? Primeiro, a empresa precisa ter materialidade. Eu não vou trazer os 8, mas a empresa precisa trazer materialidade, a empresa precisa colocar essa discussão no conselho da organização, precisa ter conhecimento do assunto, então precisam ter experts no assunto dentro da empresa que tragam essa questão, precisa trabalhar com indicadores, metas e métricas. Essas metas e métricas precisam estar na remuneração variável de todos os principais executivos da organização. É preciso trabalhar em setores, os ecossistemas precisam trabalhar em conjunto para encontrar soluções em conjunto para poder melhorar. E só assim é que você consegue fazer com que efetivamente esse processo aconteça. Essa é a mensagem da COP, mais governança. Obrigada. Obrigado, Valéria. Rodrigo, qual que é a sua mensagem? A mensagem que eu acho fundamental, essa COP é a COP da implementação. Né? Ontem eu estava falando com outro veículo e a pessoa me perguntou o que mudou. Eu falei, nada e ao mesmo tempo tudo. Se a gente for parar, os pontos de atenção são os mesmos, estão sendo endereçados e trabalhados. O setor privado está presente como sempre teve. O que muda? Eu acho que mudou a intensidade. Acho que esse call foi feito pela presença da COP e por todas as derivadas, SB COP e afins, é muito positivo. Eu acho que cabe a gente aqui do setor privado, além de implementar, né, tá na nossa mão implementar, usar todo esse ecossistema, como a Vera acabou de comentar, de governança, do reporte, da transparência, para monitorar isso, né? E isso ser uma grande convergência no final do dia. Então acho que essa é a minha mensagem. Então, perfeito. A Valéria colocou governança, você implementação. Eduardo? Eu fico muito feliz na terceira COP que a gente está participando, sendo no Brasil, e ver que uma Green Zone tá gerando uma ebulição muito grande. Isso é simbológico para nós, porque aí a gente começa a ver que não só pelo fator, de fato, da emergência e a urgência climática, mas sim pela questão da união que está acontecendo, né, da sociedade civil, das empresas, dentro de um prol único, né? Acho que o grande ponto da governança das COPs está sendo a gente, de fato, não falar do tema, se o tema de implantação, mas sim o como, né? O use of proceed. E essa ideia de como fazer, tendo a indústria privada forte, presente, trazendo as soluções que já conseguiram ser feitas, unindo com o conhecimento da sociedade civil, é o que realmente vai fazer o turnaround, né? E eu tô prevendo aqui como algo que essa COP vai entregar como legado, que a gente vai mostrar isso. Obviamente o ambiente ele traz isso, né? Nós estamos na maior floresta tropical, uma E-Zone que é muito protagonista, né? Nenhuma COP teve uma E-Zone, e isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, como um legado para a COP, que cada vez mais, para as próximas COPs, tem que existir esse fortalecimento agora. Muito mais no use of proceed, como a gente vai implementar, do que o tema em si, se é a implantação, ou se é o trabalho do financiamento climático, né? Então, trabalhar muito bem essa sinergia do como realizar, né? Perfeito. E, Elizabeth, você à frente de uma instituição internacional, com conhecimento bastante elevado de Brasil, né? Você conhece bastante o Brasil, como você citou aí no início. Que recado que você deixa para a gente? Como é que você vê a importância dessas normas internacionais, rebatimentos aqui no âmbito nacional, e o que você gostaria aí de deixar como mensagem final aqui para a gente? Thank you. So first of all, I think your vision is possible. And it's possible because the ISSB standards were written to be a building block that companies could build on top of if they needed to achieve policy goals specific to their market, or that companies could build on top of if they wanted to speak to other stakeholders beyond their investors. But that building block, that initial baseline, is intended to remain clear and simple-ish. Simple for companies to apply, and that's really important. And I think using that will achieve your vision. But we can't do it if people don't use it, right? So again, implementation. This is Brazil's moment.
There are two ways that you can move forward with this. One is we have public consultation open now. We have more coming. We need to hear the Brazilian voice, so please participate in that. And the second is we're working on capacity building around the world. This is not just Brazil. This is all the countries around the world are in a similar situation. And so I encourage you all to please take a look at the educational materials that we're putting out, the educational materials of our partners, some of whom are here with us, and get involved, because otherwise your vision will never come to bear. Perfeito comentário. E acho que para a gente encerrar, a gente tem 2 minutinhos ainda. No mês de março, a CNI lançou a Sustainable Business Corp. Hoje a gente tem mais ou menos 24 câmaras de comércio, várias empresas, várias organizações internacionais. A ISSB, acredito que ainda não esteja inserido dentro desse movimento. E hoje a gente tem uma representação de quase 40 milhões de empresas. E quando você falou esse último item da educação, de ensinar, poderia ser um grande vetor também de propagação da necessidade de se reportar e como fazer isso também. Então, eu queria deixar isso aí como uns próximos passos para a gente evoluir quando fosse falar da segunda versão de ESB Corp, mas poder contar com você, com a Valéria também, para pavimentar esse caminho, porque a boa regulação é aquela que vai facilitar para que o empresário opere com segurança jurídica, com regras claras, e com certeza ele possa implementar as suas plantas com tranquilidade aqui no nosso país. Então agradeço aí a Valéria, o Eduardo, você, Elizabeth, e também aí o Rodrigo pela participação. Coloco aqui a CNI sempre à disposição também para a gente interagir cada vez mais, informar cada vez mais, e dessa forma a gente caminhar junto aí nessa parte de reporte, de conformidade também aqui desse painel. Muito obrigado a todos pela audiência, encerramos aqui nosso painel.